Fala galera do All Sport, seja bem-vindo a mais uma análise tática do Flamengo. A gente vai falar sobre um personagem polêmico, amado, odiado, tá no meio de uma confusão aí. A gente vai destrinchar um pouco o papel do senhor Gabriel Barbosa, o Gabigol, no Flamengo nas últimas temporadas. E para isso, o nosso convidado de sempre dessa análise tática, Vitor Nicolau, falso 9. Tudo bem, Vitor? Grande Igor, um abraço. Dizem que o amor e o ódio andam lado a lado, né? O Gabriel anda experimentando isso e acabou somatizando toda a situação de não ter futebol na Série A, né? No fim de semana. Então o assunto é ele, do jeito que ele gosta. Pois é, justamente no timing. Não tem jogo, vamos falar sobre o quê? Aparece o Gabigol com a camisa do Corinthians, mas a gente não está aqui para analisar a camisa que o Gabigol está vestindo, mas como ele tem se comportado com a camisa do Flamengo em campo nos últimos anos, nas últimas, não só esses jogos de 2024, já sob a gestão Tite, mas, enfim, nas últimas temporadas, como o Gabigol, talvez, e a gente vai trabalhar com os números aqui, para mostrar que o erro dele, né, ele admitiu o erro de ter vestido a camisa de outro time. Talvez o erro dele não seja tanto assim vestir a camisa do outro time, mas justamente o problema dentro de campo, e a gente vai trazer com a análise do falso 9 esses detalhes, essas numeralhas aqui. Então, se você concorda ou não concorda depois da nossa análise, vai deixar nos comentários, vai, enfim, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para a gente falar um pouco sobre o Gabriel Barbosa. Eu já vou colocar aqui na tela, meu caro amigo falso 9, a planilha para a galera acompanhar com a gente. Você me traz nesse primeiro slide aí uma lista de 26, 27 jogadores. Gabigol, 27º ali. Explica para a gente do que se trata esse negócio, esse ranking aí que você montou. E também tem um negocinho ali, ó, XG. Que cargas d'água, que parada é essa de XG, para a galera entender do que a gente está falando sobre esse rapaz aí, o Gabriel Barbosa. Igor, assim, acho que o maior pecado do Gabriel não é vestir a camisa do Corinthians, né? Na verdade, a proporção ficou muito maior porque ele acaba que estava sendo sustentado só pela idolatria mais abstrata, só por aqueles incondicionais, porque a verdade do campo está sendo dita há muito tempo. Esse gráfico é do ano passado, tá? Esses dados são do ano passado. Dá ali um recorte no mês de setembro, pegando 15 últimos jogos do Gabriel, que jogava numa equipe ali do São Paulo, antes do Soco, aquela equipe de certa forma funcionava. Aquela equipe era feita. Esse marco temporal é bom, né? São Paulo antes do Soco. É muito foda, isso, né? Aqueles 17 jogos com uma derrota só. Mas, Igor, aquele time era feito pro Gabriel. Muito se fala, com razão até, de que o esquema do Tite não favorece, o Gabriel de fato não favorece. Acho que esquema nenhum atualmente favoreceria, mas aquele esquema do Sampaoli, ele era pro Gabriel. Era de ataque à última linha, tentar induzir a defesa do adversário. E, cara, naquele esquema, o Gabriel, ele alçou esse número aí. Eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso, depois do Globoesporte.com acabou fazendo lá com o espião estatístico, mas, cara, o Gabriel simplesmente, ele era, naquele recorte, eu acho que não melhorou disso, o pior atacante da Série A no aspecto aproveitamento de gols que deveria ter feito. O XG, ele é os gols esperados, ou seja... Isso. Como é que calcula esse negócio aí de XG? Explica para o pessoal aí. Isso. Cada chute que você dá, cada chute que um atleta dá, a depender da localização onde ele finaliza, da quantidade de obstrução que ele tem para finalização, é atribuído uma média, um número matemático ali, um numeral, que diz basicamente a chance naquela liga, naquele ambiente, daquele lugar do campo, daquele gol sair. Somando todos esses números ao longo de um jogo, dá-se os XG daquele jogo. Somando a temporada ou a amostragem, dá o XG daquele período. Fato é que o Gabriel, na temporada, naquele recorte, né, quando eu fiz esse material, ele tinha menos de 0,4, ou seja, menos de 40% de aproveitamento desses gols que ele deveria fazer. Enquanto o Pedro era o líder daquele ranking, que tinha 1,8, ou seja, 180% dos gols que ele deveria fazer. O Pedro começou muito bem a temporada passada. Ou seja, na Série A inteira, o Gabriel era o pior. Nessa questão do Pedro, é como se ele... o gol surgisse até além da expectativa, né? Para a galera entender. Assim, ele fazia gols em situações que não eram tão esperados assim, né? Porque o gol esperado, o gol feito é 1, né? O índice ali do 1 para 1. E aí, quando ele excede esse 1,
ele já superou a expectativa dessa finalização aí que apareceu para ele, né? Isso. E o bom atacante, ele sempre supera. Vou te dar um exemplo, tá? O pênalti, de acordo com essa ferramenta, que é o iScout, que é o software que os clubes usam, o pênalti vale 0,82. Teve ano que já valeu 0,85. O pênalti vale isso. Uhum. Então, se o cara converteu o pênalti, o Gabriel, como era um ótimo batedor de pênalti, ele já ganharia essa diferença de XG a cada pênalti convertido. Então, isso demonstra como ele estava ano passado. Mas, cara, a análise vai piorar, cara. Se tem algum fã incondicional do Gabriel, sem querer ouvir contraponto, é melhor talvez não Deixa seguir. o Mas like, quem quiser ouvir o contraponto, eu convido a continuar aqui, porque realmente o Gabriel, cara, tecnicamente justifica-se muito pouco. Parece que é outro jogador. Então vamos para alguns números aí que você separou para a gente entender aí o que tem acontecido. O primeiro aí é o chamado ofício de artilheiro, né? Que você deu esse título para justificar o apelido do cidadão em questão, né? Gabigol, obviamente, né? Não é só o Gabi, né? Como ele bota na camisa, é o Gabigol. Historicamente foi chamado disso por conta do número de gols que ele fez da vida inteira. Mas esse gráfico aí, como é que a gente entende? Tá caindo, obviamente, né? Estamos vendo aí. Mas por que tá caindo? O que tá caindo exatamente aí nesse gráfico do Gabriel? A barrinha branca são os gols por jogo, gol a cada 90 minutos, tá? Dessa amostragem de cada temporada, de acordo com os jogos que atribuíram dados no iScout. O amarelo ali, meio mostarda, é o XG daquela temporada. E a linha vermelha determina o aproveitamento daquele XG, ou seja, o número de gols dividido pelo número de gols que ele deveria ter feito. Acima de 1 demonstra ali competência de artilheiro. E a gente pode notar o quanto aquilo vem caindo. Em 2019, muita gente tinha a sensação de que ele perdia muito gol. É que como aquele time criava muito, talvez a amostragem fosse tanta para as pessoas que viam em volume de perder muito gol. Mas a grande verdade é que a taxa de conversão dele era altíssima. E ele era ali, sem dúvida, o melhor atacante do futebol brasileiro. Em 2020, ele teve uma oscilação nesse quesito, mas claramente jogou bem em 2020, foi decisivo no título brasileiro daquele ano, mas conviveu com lesões e tal. Teve alguns períodos ruins naquele ano. E 21 ele fez de novo um grande ano, fazendo uma média de gols alta, a melhor média de gols dele desde 2019, e tendo essa taxa de conversão em 108%, ou seja, fazendo 108% dos gols que ele deveria fazer. Entenda que assim, essa linha ela depende pouco da quantidade de chances que o time cria para você, se o time tá bem ou tá mal. Não, essa linha vermelha, esse número da linha vermelha, ele determina o quê? Atacante, bola, baliza e goleiro. Então, assim, não depende de time. Isso depende só dele, tá? Conforme as chances que ele tem. Então, quando a gente olha, a gente vê que em 2022 ele foi recuado em campo ali, recuado não, ficou lado a lado ali com o Pedro, e muito se falou que ele teria jogado muito bem. A grande verdade é que o número de gols dele despencou e o aproveitamento de XG dele já baixou. Naquele ano ele teve alguns jejuns de gol na temporada. Em 23 isso veio a piorar e ficar mais claro, como no gráfico que a gente mostrou antes, na tabela que a gente mostrou antes, e já mostrou 0,89 de XG, e em 2024 a amostragem é baixa, pouco mais de 10 jogos. Sim. Mas, cara, só piora. Só piora. Agora ele tem 62% do XG, o que vai conferir a ele, se não a pior marca entre os caras da Série A, assim, sem medo de errar, uma das 5 piores marcas entre os atacantes da Série A que tenha 10 jogos ou mais na temporada. Então, e para completar, menos também XG, ou seja, ele está menos lá para marcar, ele está menos lá para chutar, mesmo em 2023, quando o time era feito para ele, tá? Então, assim, muito complicada a situação do Gabigol. E o próximo aí? Tá chutando menos. Ele não chuta. Né? Essa é a impressão que a gente tem nos jogos, quando assistindo, e os números, esses números que você está trazendo aí. Porque a sensação é que realmente o Gabigol tá, mesmo, enfim, guardar a proporção, né? Tem jogado menos, teve a situação do doping e tal, mas essa é realmente a sensação que a gente tem no estádio, né? Se mostra nesses gráficos aí. Cara, ele não chuta. A quantidade de gols, ela tá ali correlacionada à quantidade de chutes. Em 2020 foi quando houve um descolamento, né?
realmente pouco característico para o que a gente viu, mas em 2020 houve um descolamento ali pouco percebido, porque ele compensou em outras coisas, e a partir de 22 a gente vê ali ladeira abaixo, né? A quantidade de gols e a quantidade de chutes proporcionalmente caindo também, né? A ponta ele chutou 2 bolas por gol por jogo em 2023, cara. Em 2023 ele foi titular o ano quase todo. E a média de gols também baixíssima. E aí agora a gente chega num ponto também que trata dessa função de garçom dele, né? Só voltando à questão de 2023, né? Que ele, óbvio, jogou machucado, mas enfim, essa queda ela começa, né, nesse degringolar do Gabriel de forma mais clara, por conta também da questão física e dessa dificuldade dele retomar a melhor condição para ser o atacante decisivo que já foi, né? E aí, nesse papel das assistências aí, será que o Gabigol virou um garçom, não virou garçom? O que dá para interpretar nessas barras aí? Então, Igor, o Gabigol ele fez um gol do título na Libertadores de 2022 e ele incentivou a torcida, ele foi decisivo nas 2 conquistas, seja da forma comportamental, seja botando a bola na rede. Mas, cara, ele não fez um bom ano de 2022 e esse gráfico agora ele demonstra isso mais claramente, a ponto assim, criou-se em algum momento na história, né? Na época do Paulo Souza isso começou e depois isso foi aumentando, criou-se um mito de Gabi assistências, né? Quase que uma fanfic de Gabi assistências. Isso, cara, nunca se confirmou, tá? O Gabriel, em 2019, 20 e 21, que foi durante seus 3 grandes anos da carreira e no Flamengo, ele teve ali um número razoável de assistências em média por jogo, né? A barra branca é a quantidade de assistências em média por jogo, a barra mostarda é a quantidade de segundas assistências, ou seja, o passe antes da assistência, e a linha vermelha demonstra os passes para finalização, ou seja, assistências que viraram chute. Uhum. Passes que você deu para alguém que chutou uma bola. O poder que ele tem para gerar chances, né? Nesse time. Exato. Quando a gente vê, a gente nota que realmente em 2022 ele deu bastante passe para finalização, mas o número de assistências foi muito menor do que 19, 20 e 21. Né? Foi 1/3 ali de 19 e metade de 21, uma queda vertiginosa. Enquanto segundas assistências também um número baixíssimo. E em 2023 isso ainda veio a cair mais, caindo também a quantidade de passes para finalização. Então, ele foi recuado em campo, ele jogou, ele botou o Pedro na Copa. Cara, isso é puro folclore, cara. Puro folclore. Pedro jogou muito naquele ano, não por causa do Gabigol, mas sim porque ele teve a chance dele de jogar. A grande verdade é que aquela dupla, que muita gente incensa um pouco ali, ela nunca foi uma boa dupla, cara. Porque tinha o Pedro, que realmente era um cara decisivo, e tinha um outro atacante que teve ali até alguns bons jogos, mas que não era um cara que estava ali para acrescentar gol ou assistência ao jogo dele. É muito mais ali uma composição de grupo que o Dorival conseguiu fazer para tê-lo e não gerar uma sombra para o Pedro. E agora a gente vai para qual cenário aí, diante disso? E 2024 ele tá zerado, né? Seja de assistência, seja de segunda assistência, também jogou pouco. E, cara, esse para mim eu acho que é o mais estarrecedor, tá? Esse último gráfico para mim é o mais estarrecedor de todos. Aquela sensação que a gente olha para o campo e tem a ideia de que o Gabigol não disputa mais bolas, ele não disputa nem com o zagueiro mais franzino, ela é confirmada aqui, tá? Quando isso a gente olha muito do comportamento ofensivo dele, né? Esses números aí que a gente tá trazendo, e esse aí, sobretudo, do comportamento dele ali enfim, não nem vir buscar bola, tentar algo diferente, enfim, naquela região chamada último terço, né? Como majoritariamente a galera chama, né? Cara, basicamente o trabalho de um atacante é tentar se livrar dos adversários, se livrar dos defensores e finalizar. Finalizar, ele caiu, gol ele caiu, assistência ele não deu, e, cara, ele não disputa. Então, quando a gente olha a barra amarela, ela mostra os dribles por jogo. Ele não é um grande driblador. Driblador para o scout é simplesmente você se livrar do adversário e liberar a frente ali. Então, não é um drible a lá Denilson ou Garrincha, tá? E a barra e a linha vermelha, ela mostra a quantidade de duelos ofensivos. Quando a gente vai olhar duelos ofensivos, por exemplo, o cara caiu de 7 duelos ofensivos em 2019 por jogo para 1 em 2024
E vamos lá para uma amostragem maior de 2023, 3 em 2023, ou seja, ele caiu para metade de duelos. Ele é um cara que não duela mais. E sai muito da área, mas ele sai da área não como ele saía antes, de uma forma coordenada. Pelo contrário, ele sai da área e fecha a linha de passe para caramba dos companheiros. Enfim, o Gabriel realmente, o que o campo fala é muito pior do que o vestir uma camisa de um adversário. Só que talvez esse fardamento tenha trazido ali, somatizado ao que o povo via e fingia que não via por amá-lo, né? E agora, para essa solução desse cenário aí, acho que esse é o último slide, né? Se eu não me engano. É. Aqui. Vamos tirar o slide aqui, vamos no tete a tete, eu e você. Você enxerga. É uma questão de modelo de jogo do Tite. Dentro desse modelo de jogo do Tite, você acha que tem uma saída para o Gabriel? Porque a gente vale lembrar sempre a situação contratual dele, acaba em dezembro. Pelo andar da carruagem, né, nesse conjunto, o indivíduo Gabigol, como jogador, pelo que tem apresentado nas últimas temporadas, e o modelo de jogo atual do Flamengo, que a gente tem tratado aqui nos vídeos da análise tática. Existe algum tipo de alinhamento desses astros que vai trazer um cenário diferente para ele individualmente e para o time em si, para que ele volte a ser relevante dentro desse Flamengo atual? Sem contar o Pedro, que está jogando pra caramba e fazendo um monte de gol, né? Mas enfim. Então, Igor, assim, o Gabriel, ao longo dessa amostragem, que ele vem caindo ano após ano, teve todo tipo de treinador, e 2023, que é uma das piores amostras, foi com um técnico que o fazia de tudo para potencializar seu jogo. Realmente, o esquema do Tite não é o melhor esquema do mundo para ele, mas ele jogou num esquema muito parecido com o Renato Gaúcho e Michael, e funcionou muito bem em 2021. O problema do Gabriel tá dentro dele, cara. Ele é um cara que talvez tenha saído da esfera de atleta profissional durante algum período da carreira dele. Não estou falando da vida dele na música ou qualquer outra coisa, estou falando estritamente da parte técnica. Você olha para o Gabriel, você vê os dados dele, você vê os jogos dele, você assiste os gols da rodada no Fantástico e olha e pensa quantos desses o Gabriel faria. E as respostas não são boas. Então, cara, o Gabriel agora ele tá roendo um osso, sim. O time do Tite não é o ideal para que ele jogue, sim, com certeza. Mas quantas vezes o Pedro viveu esse cenário e não houve essa comoção? O Pedro, na época do Rogério Ceni, que fez um bom trabalho no Flamengo, ele entrava faltando 5 minutos para acabar os jogos. Na final da Copa Libertadores de 2021, se eu não me engano, ele entrou na prorrogação daquele jogo com o Renato Gaúcho. Ele é um cara que roeu esse osso e que conferia seus gols. Uma partida ou outra, ele ia lá e conferia. Então, assim, não dá para cobrar do Tite que ele potencialize o futebol de um jogador que é reserva. O Tite tem uma espinha dorsal que ele está ali buscando potencializar. A espinha dorsal dele de ofensiva é Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. Ele vai buscar potencializar esses caras. Ele não tem como pensar no Gabigol agora e nem deve. Entendi. É um cenário aí mais difícil para o Gabigol recuperar o futebol. Lembrando que ele ficou um tempo aí, um pouco mais de um mês, afastado do time por conta da suspensão pela tentativa de fraude, né, o exame antidoping, foi punido pelo Tribunal Antidopagem, e o caso ainda está para ser julgado lá no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. Então isso também tirou do Gabigol a melhor condição física no momento, e isso se torna um obstáculo ainda maior para que ele retorne, de fato, a entrar no assunto de forma positiva pelo que faz dentro de campo, em que pese o amor que a torcida demonstrou por ele no estádio até esse episódio da camisa, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Igor, só um adendo, assim, final, estourando aqui o programa. Cara, o Gabigol ficou um mês sem jogar, um mês e meio por conta da suspensão. O Gerson ficou 60 dias sem poder pisar no chão. Ficou 15 dias treinando com bola, tendo um dreno dentro do seu corpo. Quando voltou, foi achincalhado pela torcida quando fez partidas ruins, obviamente que o faria. E agora já está muito bem de novo. O Gerson, ao que me consta, também é um ídolo histórico de 2019.
E ele é rubro-negro, então vestir camisa de outro não vai acontecer. Então, será que não está tendo 2 pesos e 2 medidas? É uma tolerância exacerbada para um lado e uma intolerância irrestrita para outro? Então, é só essa reflexão aí. Beleza, essa foi a nossa análise tática de hoje, meus caros amigos aqui do All Sport. Você pode continuar acompanhando a gente aqui semanalmente nos nossos vídeos. Falso 9, onde é que a galera pode te achar também, além daqui dos nossos vídeos semanais de análise? Aqui no YouTube mesmo, aqui nessa rede, né, no canal ao lado, @falso92, como tá aqui embaixo, você vai aí, youtube.com/falso92, você me encontra, chega lá que vai ser bem-vindo. Maravilha. Muito obrigado, meu caro amigo Vitor Nicolau, Falso 9, pela presença hoje também. Você que está aí com a gente, lembra de mirar a sua câmera do QR Code, pro lado de cá, e você vai entrar também na nossa comunidade sobre informações aí do All Sport a respeito do Flamengo e também continuar se inscrevendo no nosso canal aqui, ativando as notificações e deixa o like e os comentários que são importantíssimos para a gente continuar sendo relevante aqui. Obrigado, pessoal. A gente volta na próxima semana, hein? Fica ligado aí. Tem mais jogo do Flamengo vindo aí, apesar dessa pausa do Brasileirão, mas vai ter conteúdo aqui no nosso canal também para analisar o Flamengo e o que tem acontecido dentro de campo. Valeu, um abração a todo mundo. Qual?